Simbora caminhar comigo. E hoje eu quero dizer que, assim, desistir não é o caminho. Desistir não é o caminho do seu sucesso. Às vezes a gente está tão desanimado, né? Para começar, recomeçar. Isso eu falo talvez uma caminhada, exercício físico. Ou talvez outra situação, né? Pode ser talvez alguém que tá desanimado até de levantar da cama, sabe? Falta de ânimo extremo, tristeza, uma coisa comum. E é importante a gente entender que nós temos que saber lidar com os nossos pensamentos, né? Porque eles podem gerar emoções e essas emoções podem fazer com que a gente tenha comportamentos que talvez não sejam bons, que talvez não sejam saudáveis para a nossa vida, para o nosso crescimento. Então, muitas vezes existem muitas coisas que a gente alimenta só dentro do nosso pensamento, entendeu? É só dentro do nosso pensamento, ou seja, tá tudo aí na sua cabeça, coisa que você criou, entendeu? E que às vezes não é bem assim. Às vezes as pessoas não pensam bem desse jeito como você pensa que elas pensam, entendeu? E você criou toda uma bola de neve dentro da sua cabecinha e que na verdade não é bem isso, entende? Isso é o pensamento. E às vezes nós criamos pensamentos, né, tóxicos, corrosivos, pensamentos que não vão nos fazer crescer. Não há um crescimento, entendeu? Então, aplicando para nutriterapia, né? Ah, eu tô cansada. Ah, não. Passei o dia todo. Ah, eu mereço descansar. E aí você fica lá sentado no sofá, descansando, assistindo uma série. Isso é um descanso também, né? É importante todo mundo, ninguém é de ferro. Mas cuidar do corpo é essencial. É uma caminhada, é beber água, entendeu? Por exemplo, você já tem seu pensamento, eu não gosto de beber água, não gosto de beber água, porque já tá ali fixo, né? Ah, o gosto, enfim. E aí você tem que entender, reeducar o seu pensamento. Eu tenho que reeducar os meus pensamentos. É algo importante do ser humano. E às vezes a gente tem crenças que fazem com que esse pensamento criam raízes. E isso vai fazer com que a gente valorize mais esses pensamentos que nem deveriam criar raízes, nem deveriam existir. Entendeu? Então, cuidado com o que você pensa, né? Eu acho muito importante isso. A gente valorizar e tomar cuidado com aquilo que a gente pensa. Outra coisa também. As emoções. Todos nós sentimos. Não tem como fugir delas. A vida, ela não é uma coisinha que você tem como planejar tudo de uma vez e tudo. Vai ter coisas que realmente vai aparecer e você vai dizer assim, poxa, eu queria passar por isso. Então, emoções é baseado naquilo que a gente pensou. Ah, eu pensei algo triste. Logo, qual é a emoção que vai ter? Consequentemente, não vai ser a alegria, vai ser o quê? Vai ser a tristeza. Porque você pensou algo triste. Logo, a sua emoção pode ser essa. E aí você tem o quê? Canalizar aquilo que é bom, né? E às vezes, não é que a gente não vai viver aquela emoção. É importante nós vivermos ela. Entendeu? Toda emoção deve ser vivida. Deve ser sentida. Mas em nenhum momento eu devo fazer dessa emoção a minha... Sabe? O meu único ponto de partida da vida, entendeu? E principalmente se for emoções ruins. Eu acredito assim, que não existe emoção ruim. Existe emoção, né? Porque toda emoção tem algo bom. Eu vi uma palestra que eu achei bem interessante, falando exatamente sobre essa questão das emoções, né? Que toda emoção, ela precisa ser vivida. A tristeza, ela ajuda a gente a reanalisar a nossa vida, entendeu? A tristeza nos ajuda em muitos aspectos da vida, né? Toda emoção, ela precisa ser sentida, vivida. Só que a gente colocou ali uma divisão, emoção ruim e emoção boa. Então,
Mas venha me dizer, se nós seres humanos só vivemos emoções boas? Não, nós não vivemos só emoções boas. Existe a ruim, que a gente monopoliza assim, né? Que é tristeza, que ninguém quer viver, decepção, né? Angústia. Ninguém quer viver, mas elas nos ajudam, nos ensinam alguma coisa. O medo, por exemplo, ele nos ajuda a ter cautela em algumas situações. Então, assim, nós temos que viver as emoções, só que a gente tem que saber como viver elas, como saber lidar com elas. Entendeu? A emoção é para ser sentida, entendeu? É pra gente valorizar que ela existe, mas a gente tem que saber, né, até que ponto eu tenho que sentir ela, porque daí começa a surgir o quê? O comportamento. Ou seja, eu começo a ver como é que essa emoção está reagindo em mim, como é que eu estou permitindo essa emoção reagir em mim, entendeu? Eu, por exemplo, ficar ali na cama e abalada e tudo, eu estou sentindo a emoção, mas eu estou nesse momento também me permitindo sentir essa emoção a tal ponto de não ter reação. Ou seja, meu comportamento é não ter reação, é perder a vontade de viver. Você percebe? Então, assim, tudo é muito relacionado. Terapia é maravilhoso. Gente, eu aprendi isso na terapia, viu? Você sabe que eu sou psicanalista, mas essa linha aí é muito ligada ao TCC. Terapia. Então, essa questão do TCC, que é uma abordagem da terapia, eu fiquei encantada, achei incrível isso. Então, assim, é muito importante a gente entender, né, o nosso pensamento, a nossa emoção e o nosso comportamento e como lidar com tudo isso, entendeu? E olha, eu saí de casa, não queria em nenhum momento, decidi fazer uma caminhada, porque eu entendo, né, coloquei o meu pensamento superior acima da minha emoção. Minha emoção era, não quero ficar em casa, não quero. Mas eu coloquei meu pensamento superior. Eu sei que vai fazer bem pro meu corpo. E eu sei que o momento de iniciar é agora. Então, meu pensamento foi um pensamento de autoanálise, um pensamento reflexivo, um pensamento de autoconhecimento, entendeu? Você tem que tomar cuidado com aqueles pensamentos corrosivos, entendeu? Que você pensa assim, ai, mas é só isso aqui. Mas você tem sempre que se perguntar, isso vai fazer realmente bem pra mim? Entendeu? E aí, a partir da resposta disso, aí você vai criar, então, emoções e comportamentos que vão consolidar um bem-estar para sua vida. Viu só? Enfim, e essa caminhada para mim tá sendo tão produtiva, gente. Muito bom mesmo. Espero que para você também foi produtivo esses minutinhos aqui a gente conversando e falando, viu? Não esquece. Nutriterapia, bem-estar do corpo, bem-estar da mente. É a união de um conjunto. E eu gosto sempre de dizer uma coisa, o espiritual também é fundamental para você crescer bem. Quando você está bem nessas 3 áreas da sua vida, realmente você está com bem-estar, ok? Então, observe, faça uma autoanálise, examine o que precisa mudar nesses 3 pontos. Qual é que está precisando de um maior destaque, um olhar mais profundo. É isso aí. Vamos evoluir juntas, ok? Você não está sozinha, eu estou aqui e vamos juntas crescer, evoluir nessa jornada da vida, ok? Tchau, tchau.